Esta estranha caverna, encontrada em forma de poço vertical, não se parece com uma entrada comum no coração do norte da Rússia. Na região acidentada do norte do Cáucaso, existe um colossal abismo vertical, com paredes feitas de gigantescos blocos de pedra encaixados com uma precisão surpreendente que descem profundamente na terra. Como os construtores antigos construíram uma maravilha subterrânea há milhares de anos. Esta foi uma civilização que surgiu do xamanismo, mas não permaneceu na fase de caçador-coletor, mas sim pegou a essência do xamanismo e integrou-a num tipo de civilização muito diferente da nossa. É um portal para uma civilização perdida ou abriga algo muito mais sinistro e estranho? O mundo anseia por saber. Junte-se a nós enquanto contamos como os cientistas descobriram esta antiga megaestrutura subterrânea, que revela os segredos de uma civilização secreta extremamente avançada. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no nosso canal, é grátis. 1. Desenterrando o carro Hor, no coração da Rússia, escondido na República de Kabardino-Balcaria. Fica ao norte do Cáucaso. A paisagem é uma imagem de montanhas imponentes arranhando o céu e paisagens selvagens que se estendem até onde a vista alcança. Esta região acidentada, que faz fronteira com a Geórgia e a Abkhazia ao sul, também abriga o imponente Monte Elbrus, o pico mais alto da Europa. Durante séculos, o norte do Cáucaso foi um caldeirão de culturas, todas parte da família Cassiana. No entanto, os cassianos deixaram uma marca particularmente forte. A sua herança continua a fascinar os especialistas até hoje. Em 2011, em meio à beleza estonteante e à rica história desta terra, algo incrível foi descoberto. Foi uma descoberta que causou ondas de choque no mundo da arqueologia. 2. A jornada de Arthur Zhikov. Um espeleólogo russo, Arthur Zhikov, decidiu aventurar-se nas profundezas da República de Kabardino-Balcaria, enquanto conduzia pesquisas na área. Ao escalar as alturas do Monte Khara, ele se deparou com um enigma escondido no abraço rochoso da montanha, cujo verdadeiro conhecimento irá surpreendê-lo. Ele descobriu primeiro um poço vertical cuja entrada, emoldurada por duas lajes de pedra meticulosamente encaixadas, afundava diretamente na terra. A precisão do trabalho em pedra sugeria algo extraordinário escondido abaixo. Eu sabia que precisava explorar. O poço desceu verticalmente quase 40 metros. Suas paredes, feitas de enormes blocos de pedra, eram tão meticulosamente dispostas e polidas que pareciam desafiar o mundo natural. Desceram em linha reta, trazendo a marca inconfundível da construção deliberada. Mas o que havia no fundo deste misterioso poço era ainda mais surpreendente do que a construção da entrada. 3. A descoberta. A estreita passagem abria-se para uma colossal câmara subterrânea, cujo tamanho sugeria o enorme esforço que deve ter exigido a sua criação. Tal como o poço, as paredes desta sala subterrânea foram construídas com imensos blocos megalíticos precisamente encaixados. Alguns desses blocos eram tão grandes que pareciam colunas antigas, interligadas com tanta exatidão que as juntas entre eles eram quase invisíveis. Chegar a esta sala escondida não foi tarefa fácil. O poço de entrada era incrivelmente estreito, medindo apenas 134 por 43 centímetros. Mesmo os exploradores mais magros tiveram que passar com grande dificuldade. Aqueles que foram corajosos o suficiente para tentar a descida tiveram que navegar por uma série de saliências adicionais e poços verticais, cada um mais desafiador que o anterior. Um poço de 16 metros conduzia a mais duas passagens, culminando numa descida final de 10 metros que finalmente dava acesso à sala subterrânea. Com 36 metros de comprimento, as paredes da sala exibiam um impressionante nível de artesanato. As juntas entre os enormes blocos de pedra, visíveis em algumas zonas, serviram apenas para realçar a precisão com que foram encaixados, criando a ilusão de que as pedras tinham sido fundidas. A equipe ficou sem palavras com a descoberta. Concluíram que se tratava de uma construção pré-histórica de enorme escala. Além disso, encontraram evidências sugerindo funções tecnológicas avançadas dentro da estrutura, sugerindo que ela fazia parte de um complexo maior,
O propósito exato desta estrutura enigmática permanece envolto em mistério, mas as suas características únicas sugerem que pode ter servido a um propósito tecnológico. 4. Outra surpresa arquitetônica. Arthur Zhikov e sua equipe ficaram maravilhados, parados dentro da barriga da fera, ou pelo menos da montanha. A enormidade e a precisão da estrutura os deixaram atordoados. Era algo que eles nunca haviam encontrado. A descida pela passagem estreita, de vários metros de profundidade, com as suas paredes polidas, já era impressionante, mas foi o arco que conduz ao salão principal que verdadeiramente os cativou. Este arco revelou um nível inesperadamente avançado de habilidade de engenharia antiga. Sua superfície lisa e polida curvava-se graciosamente acima, formando uma parábola perfeita. Além disso, a vista era impressionante. O arco foi adornado com pingentes de pedra de aparência natural, aumentando ainda mais a sensação de admiração. O tempo e o esforço necessários para moldar, polir e encaixar blocos de pedra tão maciços com tanta precisão, para não mencionar a adição desses enfeites, foram surpreendentes, para dizer o mínimo. Numa época em que as pessoas tinham que procurar comida, que civilização se deu ao luxo de construir algo tão complexo e bonito? 5. Descidas ainda mais aterrorizantes. Zhikov ainda não estava satisfeito. Ele realizou inúmeras descidas às profundezas do poço, pelo menos 15 no total. Cada viagem à Terra era uma tarefa arriscada, pois Arthur frequentemente ignorava as medidas básicas de segurança, o que lhe custaria caro mais tarde, com apenas uma pessoa protegendo-o de cima. E contando com ferramentas simples como uma corda doméstica, as expedições estavam repletas de perigos. O ideal seria que fossem necessárias 2 cordas de 100 metros, uma para a linha principal e outra para a segurança. Mas mesmo estas durariam apenas algumas descidas. A expedição exigiu equipamentos e maquinários especializados. Chegar sozinho à base da estrutura foi um desafio adequado para escaladores experientes. A entrada foi um teste de agilidade e resistência, demorando mais de 1 hora, e a subida de retorno foi ainda mais cansativa. Somente aqueles com vasta experiência em escalada poderiam suportar as demandas físicas da exploração do poço. Contudo, os desafios não terminaram aí. Zhikov e sua equipe sabiam que mal haviam arranhado a superfície desse labirinto subterrâneo. Sugestões de passagens e câmaras inexploradas atraíam-nos das profundezas, tentando-os mais profundamente no abraço da montanha. A escala do poço descoberto era intimidante, e sua vastidão sugeria uma rede ainda maior, escondida da vista. A sensação de ar fresco fluindo não da entrada do poço acima, mas aparentemente emanando das paredes da câmara, alimentou sua crença de que a estrutura se estendia muito mais fundo na terra. Implacável, a equipe continuou, aventurando-se mais 100 metros no desconhecido. No entanto, o seu progresso foi abruptamente interrompido por uma rede de passagens estreitas, bloqueadas por deslizamentos de terra. Barreiras impossíveis erguidas pela passagem implacável do tempo. Apesar destas limitações, as fotografias captadas pelo explorador durante estas perigosas expedições falavam por si. 6. Semelhança com as pirâmides do Egito. É impossível ignorar as semelhanças impressionantes entre o poço Karaor e as câmaras internas das pirâmides egípcias. As paredes megalíticas meticulosamente ajustadas lembram aquelas encontradas na grande galeria da Grande Pirâmide de Gizé. Até as dimensões dos blocos utilizados em ambas as estruturas são notavelmente semelhantes. Esta semelhança com uma das estruturas mais enigmáticas e tecnologicamente avançadas do mundo antigo levou a especulações sobre a finalidade do complexo Kara-Hor. Poderia esta maravilha subterrânea, escondida nas montanhas do Cáucaso, ter servido uma função igualmente avançada, cujo verdadeiro propósito se perdeu nas brumas do tempo? Será este poço surpreendente apenas um vislumbre de um complexo muito maior à espera de ser desenterrado? 7. Interesse nazista na descoberta de Carora.
Como pôde uma descoberta tão monumental ter permanecido escondida durante milênios? A verdade é que poucos sabiam da existência deste complexo subterrâneo muito antes da expedição revolucionária de Zhukov. No entanto, seu conhecimento estava longe de ser público. Zhukov passou anos desvendando os segredos deste mundo oculto. Sua busca foi motivada por sua profunda imersão nos registros históricos do regime nazista. Adolf Hitler e seu círculo íntimo acreditavam fervorosamente no ocultismo, uma visão de mundo que ressoava com as doutrinas esotéricas da sociedade Thule. Este grupo estava obcecado com a ideia de uma raça ariana primordial, um povo superior cujas origens e glória procuravam ressuscitar. Hitler, intoxicado por esta ideologia, estava convencido de que os arianos tinham governado a Índia, mas tinham degenerado ao misturar-se com a população local. O seu desprezo pela Índia e pelo seu povo era profundo, um sentimento que ele frequentemente expressava com sarcasmo venenoso nos seus discursos e escritos. Esse sistema de crenças distorcido estava entrelaçado com outro mito, 8, a Cidade Perdida de Atlântida. Segundo a lenda nazista, a Cidade Perdida de Atlântida era habitada por uma população ariana de sangue puro antes de ser tragicamente engolida pelo oceano. A história conta que os sobreviventes desta catástrofe fugiram para refúgios mais seguros, um dos quais se acreditava ser o Himalaia. Heinrich Himmler, um alto funcionário nazista, ficou completamente fascinado por essas ideias bizarras. Sua obsessão o levou a fundar a Ahnenerbe, uma sinistra instituição de pesquisa que se apresentava como um órgão acadêmico dedicado a explorar a herança ancestral da raça ariana. Na realidade, a Ahnenerbe foi uma ferramenta para promover a ideologia distorcida do regime nazi sob o pretexto de uma atividade acadêmica. A organização se envolveu no ocultismo, buscando descobrir segredos antigos que poderiam ser explorados para sua agenda sinistra. 9. Expedição ao Tibete. O Tibete, com as suas alturas imponentes e localização remota, era visto como o refúgio definitivo, um santuário onde os restos desta raça ariana idealizada poderiam ter encontrado segurança. Uma das missões mais apaixonadas dos Ahnenerbe foi a busca por Shambhala, uma lendária cidade subterrânea que, segundo rumores, possuía um poder inimaginável e tecnologia avançada. Esta obsessão surgiu da crença de que Shambhala foi o berço da raça ariana e que, ao descobrir os seus segredos, os nazis poderiam reforçar as suas reivindicações de superioridade racial. O Tibete, com o seu misticismo e isolamento, tornou-se o principal alvo destas expedições. Foi visto como uma possível porta de entrada para este reino oculto, um lugar onde poderiam existir restos de uma civilização ariana pura. No final da década de 1930, sob o pretexto de exploração científica, o regime nazista enviou uma expedição ao Tibete para descobrir. Foi liderado por Ernst Schäfer, um zoólogo com laços estreitos com as SS. Embora ostensivamente focado em estudos botânicos e antropológicos, o verdadeiro objetivo era muito mais sinistro. 10. A busca por Shambhala. A expedição não foi o que parecia. Foi uma missão secreta encontrar Shambhala, uma mítica cidade subterrânea que supostamente possuía um poder incrível e tecnologia antiga que os nazistas esperavam usar em seu esforço de guerra. Alguns anos mais tarde, no verão de 1942, o exército alemão lançou a Operação Edelweiss, um ataque massivo para tomar a região do Cáucaso, especialmente os campos petrolíferos de Baku, no Azerbaijão. Eles estavam desesperados por combustível para manter a sua máquina de guerra em funcionamento, mas o Cáucaso significava mais para os nazis do que apenas petróleo. Os membros do Ahnenerbe, um grupo de investigação nazi obcecado em provar a superioridade ariana, pensavam que a região era o berço de uma antiga civilização ariana. Eles sonhavam em encontrar cidades subterrâneas escondidas, cheias de conhecimento e tecnologia perdidos que pudessem apoiar suas crenças distorcidas. Parece que estavam perto de encontrar o Poço de Carora. Perto da entrada, eles esculpiram uma suástica na montanha,
provavelmente pensando que estavam prestes a encontrar a cidade subterrânea ariana. Curiosamente, também foi encontrada uma suástica ainda mais antiga, não feita pelos nazistas. Seria este um sinal deixado pelas pessoas que construíram o poço? Estariam os nazistas tentando imitá-los com suas próprias suásticas e crenças? Foi esta mistura de história, mito e obsessão que levou Zhukov a localizar e explorar o complexo subterrâneo. 11. Um fim abrupto da expedição. A expedição, antes cheia de entusiasmo e promessas, tomou um rumo sinistro. A tragédia perseguiu a equipe. Zhukov e vários membros importantes tiveram fins inesperados e misteriosos. Rumores de uma maldição ou algo ainda mais sinistro começaram a circular pelo local. O medo tomou conta dos sobreviventes enquanto se perguntavam se o poço era mais do que uma maravilha geológica. Era um lugar de poder antigo, talvez até malévolo. Agora, o poço permanece como uma silenciosa e misteriosa sentinela de segredos. Será uma relíquia de uma civilização perdida, um testemunho da engenhosidade humana numa escala que não podemos compreender, ou algo muito mais estranho. Os especialistas debatem se a natureza ou as mãos humanas esculpiram esta maravilha subterrânea. Uma coisa é inegável: este labirinto subterrâneo guarda segredos que anseiam por ser descobertos, e a coragem para o fazer é testada pelas próprias sombras que se escondem lá dentro. E este é apenas um dos muitos mistérios subterrâneos que desafiam a mente curiosa hoje. O Carora pode estar conectado a todo um mundo de redes subterrâneas. 12. As catacumbas romanas. As catacumbas, um amplo cemitério subterrâneo construído pelos antigos romanos, estão envoltas em mistério há séculos. Lendas e rumores giram em torno deste lugar, onde exploradores encontraram inscrições e restos humanos. Recentemente, uma catacumba escondida foi desenterrada, revelando milhares de esqueletos com um ritual funerário único. Agora, uma equipe dedicada de especialistas está a utilizar o mapeamento do ADN e a arqueologia de ponta para desvendar os segredos destes homens e mulheres. Eles estão determinados a descobrir suas identidades e como encontraram seu fim. As evidências sugerem que populações inteiras chegaram ao fim entre o final do primeiro e o início do terceiro século depois de Cristo. Curiosamente, os seus ossos não mostram sinais de violência. Então, o que causou sua morte prematura? 13. Os segredos do Vaticano. Não muito tempo atrás, Alfredo Barbagallo, um entusiasta da arqueologia, fez uma afirmação ousada. O Santo Graal poderia estar escondido em Roma, especificamente nas catacumbas sob a Basílica de São Lourenço. Uma antiga história conta que o Papa Sisto II confiou o Santo Graal a São Lourenço para protegê-lo da perseguição do imperador Valeriano. Lourenço supostamente escondeu o cálice em algum lugar seguro, talvez até mesmo enviando-o para a Espanha antes de ser martirizado. Barbagallo acredita que o Graal nunca saiu de Roma e está enterrado num túnel sob a basílica dedicada a São Lourenço. No entanto, o Vaticano recusou-se a permitir qualquer exploração da catacumba. O que eles poderiam estar mantendo em segredo? Será possível que os lugares escondidos do passado sejam agora câmaras protegidas que contêm os segredos do presente? 14. As catacumbas de Paris. As sociedades secretas sempre tiveram um apelo misterioso, com histórias de rituais antigos e reuniões clandestinas que continuam a nos intrigar. Os historiadores modernos ainda estudam estes grupos históricos, enquanto muitos se perguntam sobre as suas origens e destinos finais. Alguns especulam que os cultos evoluíram a partir destas chamadas sociedades secretas, e um vídeo recente das catacumbas de Paris pode oferecer um vislumbre das modernas organizações clandestinas. As catacumbas de Paris eram originalmente túneis de pedreiras de calcário que datam do século XIII. No entanto, no século XVII, Paris enfrentava uma crise, uma superabundância de corpos e nenhum lugar para enterrá-los. A história dos túneis não termina no século XIX. Eles foram usados como pontos de reunião por vários exércitos durante o século XX e sofreram inúmeros ataques ao longo dos anos.
Hoje em dia, é sabido que é estritamente proibido entrar nas catacumbas sem bilhete e sob intensa vigilância. Qual a razão desse controle rigoroso? 15. A Sociedade Toupeira. Um vídeo recente do TikTok pode sugerir que existe um grupo secreto vivendo logo abaixo de Paris, dentro das famosas catacumbas. Amanda Rollins, usuária do TikTok, compartilha suas experiências de vida em Paris e alguns detalhes intrigantes que ouviu de um ex-namorado que trabalhava para a cidade. Ela explica que o Museu da Catacumba é apenas a ponta do iceberg. Existem outras entradas e mapas que levam a áreas bloqueadas, então ele lança a bomba. Uma pequena comunidade vive em tempo integral nas catacumbas. Sua ex lhe contou histórias sobre essas pessoas que estão completamente desconectadas do mundo acima. Eles conhecem os túneis como a palma da mão. E Amanda sugere que a cidade não quer exploradores vagando por lá por um motivo. 16. Túneis subterrâneos de Londres. Nas profundezas da movimentada estação de Londres, encontra-se um mundo oculto de túneis e plataformas outrora vitais para a rede de transportes da cidade, agora congelados no tempo. Estas passagens esquecidas, que cobrem cerca de 8.000 metros quadrados, foram um segredo bem guardado durante a maior parte do século passado. Durante a guerra, serviram como santuário e continuaram a desempenhar um papel importante durante as tensões da Guerra Fria. Em 2022, o Museu dos Transportes de Londres abriu estes espaços fantasmagóricos ao público. Entusiastas de trens e fãs de história agora podem passear pelos túneis bem preservados, maravilhando-se com a cápsula do tempo de placas e azulejos antigos. Os túneis e plataformas sob a estação Shepherd's Bush estão iluminados, expondo as paredes de concreto enegrecido e a poeira grudada. Feixes de cabos serpenteiam pelas paredes, lembrando as estações ativas. Os exploradores daqui podem até vislumbrar viajantes desavisados realizando suas rotinas diárias no alto, sem saber da história escondida sob seus pés. 17. A cidade subterrânea de Derinkuyu. Uma coisa é encontrar uma rede subterrânea que é segredo de Estado. Outra coisa é encontrar um bem embaixo da sua casa. E foi exatamente isso que aconteceu com este turco durante uma simples reforma no porão. Ele derrubou uma parede e encontrou um túnel que levava a uma vasta cidade subterrânea, escondida sob seus pés. Um labirinto de túneis, corredores e câmaras se desdobrava diante dele. Um complexo subterrâneo inteiro abandonado e esquecido durante séculos. Esta cidade subterrânea, agora conhecida como Derinkuyu, estende-se por impressionantes 18 andares de profundidade, atingindo 85 metros. Estima-se que tenha milhares de anos e seja grande o suficiente para abrigar uma comunidade inteira de 20.000 pessoas. Apesar da sua grandeza, as origens de Derinkuyu permanecem envoltas em mistério. Os arqueólogos apresentaram diversas teorias, sugerindo que as partes mais antigas podem datar de 2000 a.C., construídas pelos hititas ou frígios. Outros propõem que foi construído pelos primeiros cristãos séculos após o nascimento de Cristo. A história exata de sua criação permanece perdida nas brumas do tempo ou, como diriam os teóricos da conspiração, escondida em outro arquivo classificado destinado apenas aos olhos das autoridades. 18. A cidade antiga Petra, uma cidade antiga escavada diretamente no coração das rochas do deserto da Jordânia, é uma maravilha que desafia o fácil acesso. Chegar lá envolve navegar por um desfiladeiro estreito, mas seu apelo permanece irresistível para inúmeros visitantes. Abandonada durante séculos, Petra prosperou como um importante centro comercial estrategicamente localizado no cruzamento de rotas movimentadas, facilitou o intercâmbio de seda, especiarias e ervas entre a Índia, Arábia, África e Egito, trazendo grande riqueza aos seus habitantes. A data exata da sua construção é incerta, mas sabemos que Petra era a capital do reino nabateu. Durante seu apogeu, cerca de 20.000 pessoas chamaram esta cidade de lar. Contudo, permanecem questões. Como é que os nabateus realizaram esta façanha? O que os motivou a esculpir estruturas tão requintadas nas imponentes faces rochosas? E ainda mais intrigante, dada a natureza delicada do arenito,
Como é que esta evidência perdurou durante mais de 2 milênios? 19. Os túneis da Área 51. A Área 51 se destaca por ser um local de imenso sigilo, tanto que a violação pode levar a mais do que apenas uma prisão. Pode até fazer com que você seja expulso dos Estados Unidos. Não admira que tenha alimentado inúmeras teorias da conspiração, mais do que qualquer outra instalação militar no mundo, é a base militar mais famosa do mundo, que oficialmente não existe. Se existisse, estaria localizado a cerca de 160 quilômetros de Las Vegas, no desolado deserto de Nevada, entre uma base da Força Aérea e um antigo local de testes nucleares. Mas, novamente, talvez isso não exista. O governo dos Estados Unidos permanece secreto. Você não pode dirigir perto dele. E até recentemente, até mesmo o espaço aéreo acima dele estava fora dos limites do espaço. Qualquer menção à Área 51 é ocultada dos documentos oficiais. Mesmo aqueles desclassificados anos atrás, para os teóricos da conspiração, é o prêmio final. Entusiastas de OVNIs especulam que o Pentágono está investindo em engenharia reversa de espaçonaves alienígenas e mantendo os alienígenas congelados. Há até rumores de túneis subterrâneos e trens conectando a Área 51 a outras instalações secretas em todo o país. O problema é que é difícil desmascarar esses mitos quando ninguém pode falar publicamente sobre o que realmente está acontecendo lá. O intenso sigilo da Área 51 alimenta a especulação, transformando-a num foco de teorias selvagens e fascínio sem fim, o que o seu governo está escondendo. 20. Bunkers da Guerra Fria. Escondida nas profundezas da cidade bósnia de Konjic está uma relíquia da era da Guerra Fria. Este outrora abrigo ultra-secreto, conhecido como Bunker de Tito, é um retrato de uma época em que o mundo estava à beira da aniquilação nuclear. Construído no auge da Guerra Fria pelo antigo líder jugoslavo Josip Broz Tito, pretendia salvaguardar o núcleo do governo e garantir a sobrevivência da nação no caso de uma catástrofe atômica. Hoje, o bunker serve como um lembrete arrepiante desse destino potencial, ao mesmo tempo que abriga uma coleção de valiosas peças de arte. Curiosamente, com as recentes preocupações sobre um possível conflito nuclear na Europa, este refúgio secreto tornou-se um destino cada vez mais popular para turistas. À primeira vista, o exterior do bunker, situado entre as montanhas perto de Konjic, parece normal, como qualquer outro hotel ou casa de férias nos Balcãs. Mas no interior, uma porta escondida revela uma passagem escavada diretamente na rocha da montanha. Josip Broz Tito encomendou esta instalação durante a escalada da corrida armamentista nuclear entre a União Soviética e o Ocidente após a Segunda Guerra Mundial. Foi uma tentativa desesperada de garantir a continuidade do seu governo face a uma possível devastação nuclear. Poderia o bunker de Tito ser simplesmente uma fachada moderna que esconde uma entrada para um mundo muito mais antigo e enigmático escondido sob as montanhas? A história russa de Kahora ensinou-nos a não acreditar no contrário. O que você acha da teoria de que sob a superfície do mundo visível existe algo muito mais sinistro? O que você acha? Poderia haver ainda mais surpresas por aí? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais histórias incríveis como essa. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima.